Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe boa madrugada para você que, assim como eu, escuta o podcast, assiste podcast nos mais diversos horários do dia e nas suas atividades corriqueiras. Hoje nós temos aqui um programa diferente, é o ConteCast Tecnologia. Você viu que até o visual mudou, hoje eu estou um pouco apaisando, estou aqui mais descolado, tentando entrar um pouco no perfil dos startupeiros, né? Por que não? Trazendo um papo de tecnologia para dentro do mundo da gestão. Então vamos descomplicar um pouco essa sopa de letrinha, esse mundo nerd do tecnês, né? O que acontece por trás daqueles computadores, por trás daquelas tecnologias que não necessariamente precisam ser digitais, mas que ajudam muito na produtividade, na eficiência, no dia a dia de profissionais, de gestores, de empresas e de negócios. Então vem com a gente. Hoje o convidado especial é o Fernando Baldin, um grande amigo. A gente estava aqui puxando nos bastidores um rápido histórico, que foram rapidamente, né? 20 anos de lá para cá. Um tempinho, né? Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Conte. Antes de tudo, agradecer essa oportunidade de estar aqui. É sempre gostoso esse bate-papo, ainda mais com um amigo de tantos anos como o Conte. A gente tem um termo, né, que uma gíria aqui em Curitiba, que é capivara, que a gente usa o seguinte: a capivara do Conte eu tenho. Vocês não sabem de nada. Mas eu queria agradecer. Eu sou Fernando Baldin, curitibano aqui, atuando em tecnologia há mais de 30 anos. Desde quando não existia, muito do que a gente está vendo hoje nem existia, ou era só uma ideia quando eu comecei. Então eu tenho muita alegria de estar fazendo parte dessa revolução. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a internet, a gente tinha que fazer via linha de escada. Para baixar um vídeo, você é louco, baixar o vídeo demorava. Então, essa história da tecnologia misturada com a gestão, né? Eu tenho na minha carreira, ao longo desses 30 anos, sempre fazendo isso. Atuei numa empresa de tecnologia chamada Premier IT, onde trabalhamos juntos, eu e o Conte. E essa empresa ela foi eventualmente comprada pela Quality, que até hoje está no mercado, e hoje estou na Automation Edge, que é uma plataforma de automação de processos. Vamos falar um pouco disso, da digitalização dos processos. E tenho o prazer de estar aqui com o Conte, sempre uma alegria estar com você e bater esse papo. Que bacana, né? Que trajetória. Contando assim, até parece que foi ontem, foi rápido, foi fácil, né? Se for fácil, não tem graça, né? Tem uma frase que eu lembro do Daniel Pink, que é um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se não for divertido e desafiador, vamos fazer outra coisa. É verdade. Porque tem que ser desafiador. Tem que ter realização no que a gente faz, né? E tem que ser divertido, porque só pancada também não dá. Agora, quando a gente acha, e aí as pessoas dão um nome diferente para isso, que é propósito. Uhum. Que é quando eu tenho desafios que exigem de mim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me dá satisfação. Sim. Quando você encontra a área de tecnologia, para mim é um prazer. Adoro trabalhar mudando a forma como as empresas pensam as suas operações, as pessoas, dando oportunidades, e aí vai. E conta um pouquinho, Fernando, como é que você caiu nesse mundo da tecnologia? Como é que foi o primeiro passo? Olha, essa história é boa. Você vai fazer. Agora eu vou me remeter à minha infância. Essa história ela é um pouco assim, casual, acho que como tudo que a gente vive na vida, que nos leva para os destinos que a gente tem que buscar. Meu pai trabalhava numa empresa chamada CID Informática. Para quem não lembra, a CID, ela era uma empresa de informática brasileira, numa época que existia uma coisa chamada reserva de mercado. Então, as empresas, as IBMs e Dells que nós temos hoje, não podiam vender aqui. Elas eram obrigadas a ou fazer uma parceria com alguma empresa local ou, eventualmente, não comercializar. E ele trabalhava. E, em função disso, a gente teve uma condição enorme lá. Eu tive com... Deixa eu pensar, 7, 8 anos, eu tive a possibilidade de ter um computador dentro de casa. Um XT504. O que era muito incomum nessa época. Totalmente incomum. Não era... E minha mãe... E, na verdade, olha que coisa interessante, uma história interessante. Meu pai comprou esse computador porque minha mãe era programadora. Ia fazer lá, eventualmente, os serviços e tal. E minha mãe não fazia a programação e eu ficava no computador. E ele chegava em casa e ele ficava louco. Você acha que isso é jogo? Você acha que isso é brinquedo de criança? Olha que interessante. E hoje a gente tem informática nas escolas. Sim, graças a Deus. A gente incentiva, mas é interessante a visão. A mudança de paradigma, né? 80, 90... para hoje, assim, em pouco tempo, como ele virou um papel tão relevante na carreira de qualquer pessoa. E vamos falar de carreira, né? Hoje, nesses 20 anos, nesses 30 anos, né, de lá para cá, a tecnologia está cada vez mais presente e frequente em nossas vidas, né?
tanto no lado profissional, do lado pessoal. Estamos aqui, ó, celular. Cara, a gente tem um computador mais potente, o computador que foi para a Lua na Apollo 11. Né? Um pouco clichê falar isso, mas virou cotidiano. Eu costumo dizer que as melhores tecnologias são aquelas que a gente já não considera mais uma ferramenta, uma tecnologia. A gente já absorveu. Que é a ponta esferográfica da caneta. Cara, uma tecnologia que tem para fazer aquela bolinha girar, não entupir com a tinta, e a gente não pensa, a gente nem processa isso. Simplesmente vai na papelaria, compra baratinho e usa. Né? Sim. Hoje o celular a gente já tem isso incorporado nas nossas vidas de uma maneira muito diferente de como era antes dos anos 2000 ou mesmo antes de 2007, do iPhone, que revolucionou o mercado. Né? Na tua visão, o quanto é importante o profissional que está começando, o profissional que já é de velha guarda, já é mais experiente, mas que precisa, de repente, se atualizar sobre novas tecnologias, qual o papel da tecnologia nas carreiras? E você falou lembrei de uma frase eu adoro frases, assim, do Arthur C. Clarke, aquele futurista, que ele diz o seguinte: 2001, 2000 a tecnologia, quando ela atinge um patamar, ela é indistinguível da mágica. Que é o que você falou, né? Eu já não sei como a caneta funciona, eu já não sei como o celular funciona, eu só uso. Então é indistinguível da mágica em si, né? Como é que eu consigo fazer isso ou tal. Então, o que acontece, né? A tecnologia e como que ela, na minha opinião, ela vem mudando a carreira das pessoas ao longo do tempo. A gente tem que lembrar o seguinte: a revolução digital, tudo na tecnologia, ela é um composto de fatos. O carro elétrico, que, por exemplo, a gente hoje está uma loucura de carro elétrico, etc., ele foi inventado em 1888. Ele começou, então, muito antes até. Não é novidade. Exatamente. Então, a tecnologia, ela tem uma característica, e tem muita tecnologia que fica pelo caminho. Então, tecnologia por tecnologia, ela não necessariamente faz algo mudar ou acontecer ou deixar de acontecer. Ela é uma ferramenta. Então, eu sempre gosto de dizer que a tecnologia ela é uma alavanca. Só que, às vezes, essa alavanca ela não é usada, ou ela é usada de forma errada, ou ela veio muito antes das pessoas conseguirem entender para que ela serve. Então, a tecnologia, o papel do profissional com todas as tecnologias que a gente tem, na minha opinião, você trabalha na área financeira, administrativa, seja o que for. Quais são as tecnologias, o que você hoje não consegue fazer, mas se você conseguisse, melhoraria a sua empresa, melhoraria o seu departamento ou até a sua carreira. Então, esse é o questionamento que ajuda a pessoa a imaginar, porque antes da tecnologia tem que vir a necessidade. É da necessidade do negócio que você busca, porque, como eu falei, tecnologia tem muita. Eu sempre gosto de usar um exemplo que as pessoas não conhecem muito. Você já ouviu falar no Simon, um celular chamado Simon? Não. Nunca ouviu falar? Em 1994, a IBM lançou o Simon. O primeiro smartphone do mundo. Tinha calendário, tinha teclado touchscreen. Pesquisem depois aí, o Simon. Projeto sensacional. Só que em 94, cadê o mercado para smartphone? Como que era a conectividade para eu ter? Porque eu posso ter um celular, mas se eu não tiver conectividade, que é o 5G, etc., para que eu tenha essa agilidade? Sozinho, isolado de uma rede. Exatamente. Então, a tecnologia ela é uma alavanca, mas é o profissional que conhece as dores do cliente, conhece as dores do negócio, entende esse conhecimento que impulsiona uma tecnologia a ser usada de forma transformadora ou não. Porque a tecnologia também tem essa característica, né? Eu sou muito pragmático na forma que eu acho que as pessoas têm que entender a tecnologia, senão fica muita letrinha, muita viagem e o resultado final é desse tamanho. Então, a tecnologia, você tem que pensar o seguinte: ou ela vai transformar os seus processos. O que é transformar processos com tecnologia? Eu atingir patamares de produtividade que eu não consigo no modelo atual. Perfeito. Então, eu vou mudar a forma, ou vou criar canais, vai mudar a forma como a gente interage. E a otimização, que eu vou gastar menos dinheiro. Não necessariamente quando eu transformo, eu gasto menos dinheiro. Quando eu otimizo, meu foco é eu vou fazer aqui, eu vou reduzir, eu vou otimizar, eu vou melhorar essa conectividade de dados, etc. Ou eu vou, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero gerar valor. Então, você tem esses dois vieses que a tecnologia ajuda o profissional. E ele tem que estar buscando. Isso aqui vai me ajudar a otimizar ou transformar. O momento da minha companhia, o segmento dela é de transformação
ou é um segmento de otimização? Onde que ela está buscando mais? Então, eu acho que esse é o papel do profissional. E estar atento, talvez, a esse time, né? Você tem que conhecer a tecnologia, tem que conhecer os processos, tem que conhecer o mercado onde você está inserido, mas conhecer esse time, entender... A gente viu a quebra, né, da estouro da bolha das .coms lá em 99, 2000. Eu e o Fernando estávamos lá. Né? Acompanhando de perto. Mas por quê? Muito do que se falava, do que se prometia ali naquela época é o que a gente usa hoje. Mas o mercado não estava pronto. Não estava pronto para consumir, não estava pronto para digerir, para escoar. Estava faltando o quê? É o que você falou. É o celular, o smartphone sem uma rede. Fico aqui uma referência para vocês que gostam aí de filmes, de plataformas de streamings. Tem no Amazon Videos um filme muito bacana. Não sei se você já assistiu, Fernando. BlackBerry. Sim, a história do Sim, a é história o iPhone de antes do iPhone, gente. Então o Nokia teve uma grande participação de mercado, celulares incríveis, mas o BlackBerry ele tinha um sex appeal. Sim. Ele virou status, virou símbolo de status. E no filme tem uma cena muito fantástica. Eu falo, cara, olha que aula de marketing. Eu uso isso nas minhas aulas hoje, Fernando. O CEO, Pitbull, maluco, né? Ele chega lá no comercial. Tá todo mundo aqui, ó. Ninguém mais aqui é vendedor. Os caras, perdemos o emprego, né? Agora vocês são modelos. Como assim modelos? Você vai jogar tênis. Aí o cara tá jogando tênis digitando, mandando e-mail. O outro tá sozinho numa mesa no restaurante à noite dando gargalhada. Para chamar a atenção. O que esse cara tá conversando com quem? Como? Com um aparelho na mão? Né? Para as pessoas entenderem. E ele chegava no dia seguinte com uma pilha de cartões do restaurante, do clube, que seria hoje as SDRs, né? Mas o pessoal de prospecção, liga lá e vende o plano corporativo, vende os celulares para os executivos da empresa. Porque virou um sinônimo de status. Né? E teve uma cena que eu me identifico, né? A hora que ele fala assim, a Apple não sabe o que está fazendo. Eles tiraram o teclado do celular. Aí eu falei, me entendo com esse cara, me identifico. Porque hoje eu digito com muito menos produtividade do que eu digitava no BlackBerry. Sim, era muito... tinha um botão para cada tecla aí e era muito rápido. Hoje, cara, com o dedo grande você aperta aqui, erra, tem que corrigir. A experiência do touch é fantástica, né? Mas a gente abriu mão daquele pedaço que era metade do celular, que era um teclado físico. Eu gostava do teclado físico. Mas você entender que o cenário está mudando, ele é fundamental para você manter competitivo ao longo da carreira, ao longo do negócio, do mercado. A BlackBerry não conseguiu entender isso. Quando veio uma mudança tão disruptiva como o iPhone, ela continuou fazendo mais do mesmo. E aí o mercado foi para um outro caminho e ela perdeu o seu sex appeal, né? E você sabe quem inventou o teclado? QWERTY? Quem inventou o teclado QWERTY? Christopher Sloan, em 1800, eu não sei se é 1800, final de 1800, ou século 17 ou 18. Ele inventou o teclado QWERTY, essa disposição que você falou, e eu gosto sempre de trazer essa questão. Que traz uma otimização, né? Isso, que a tecnologia, no fim do dia, a tecnologia que interessa é a que dá resultado. Perfeito. Não precisa ser a última. Então, essa coqueluche de estar sempre na última tecnologia para o gestor de negócio, para quem está... Você não precisa ser o especialista na última tecnologia. Você precisa estar ligado naquela da otimização e transformação. Vai ter um custo-benefício inferior da segunda ou da terceira, porque ela vai custar muito mais cara e ela vai entregar marginalmente uma performance maior. Isso é o critério que ele tem que ter, mas o Christopher Sloan, ele inventou o teclado QWERTY. Porque o teclado QWERTY, o QWERTY, que é a distribuição das letras, né? O Q, W, R, T, Y lá. Ele foi SDFG aqui em português, para nós que fizemos datilografia. Aí, por que ele inventou? Porque as máquinas de escrever na época estavam travando muito. E aí ele inventa o teclado QWERTY para atrasar a digitação com o objetivo de travar menos as máquinas de escrever. Então esse era o objetivo que ele criou. E eu acho engraçado a história da tecnologia um pouco isso. Porque aí, em 1980, um russo chamado Dvorak criou, quem quiser pesquisar depois, teclado Dvorak. Ele criou um teclado para otimizar, porque o teclado QWERTY, como ele era para atrasar, ele traz algumas dificuldades de ler, de movimentação. E esse cara criou um teclado Dvorak, que é já pensado para o computador, para agilizar, para melhorar, para diminuir ler, né, aquela lesão por esforço repetitivo, etc. Você já conheceu o teclado Dvorak alguma vez na vida? Não vingou. Engraçado isso, né? Como a tecnologia, ela tem o viés da tecnologia por si e existe o viés da forma como ela é difundida, né? Que é a difusão das inovações. Vale uma referência, um livro legal chamado Difusão das Inovações, de Everett Rogers. É bem novinho, 1960. E ele explica um pouco isso, que é o que nós estamos conversando aqui. Existe uma diferença entre uma tecnologia
ser transformadora, né? Ou ser boa para ter potencial de transformar e ela ser adotada em massa. Porque se ela não tiver mercado, não tiver escala, não tiver compatibilidade, não funciona. Foi assim com o VHS em relação à beta. A fita beta tinha uma qualidade muito superior. Mas para você assistir o teu Robocop em casa, você não precisa de uma qualidade superior. Você precisa que a fita esteja disponível na locadora e seja compatível com o aparelho que você tem em casa. Fato. Anos depois, Blu-ray e HD DVD foi a mesma coisa. Você já ouviu falar no HD DVD? Morreu. Por quê? Porque não rodava no aparelho de Blu-ray. Hoje videogame. Hoje a gente já fugiu da mídia, né? Mas quem está posicionado no mercado? Quem tem compatibilidade, quem tem adoção, isso é muito importante, né? Às vezes não é a melhor tecnologia, mas é a que melhor foi adaptada. É quase que um flerte aí com o livro de Darwin, né? É violento nesse sentido, como ela é cruel. Mas é engraçado o seguinte, esses dias minha filha fizemos uma festinha com minha filha, e aí foi um fotógrafo lá. Aí ele falou assim, olha, vou fazer a foto e tal. O senhor quer em DVD, pendrive? Aí eu fui pensar... Putz, meu computador hoje, ele não tem mais... Eu tenho USB-C, eu tenho que ter um adaptador para pendrive. CD, então, eu falei, filho, CD pode largar, isso aí já era. Então, você veja, eu perguntei para ele, você não consegue disponibilizar na nuvem para mim? Olha como a gente... Nuvem. E aí eu fico pensando assim que a essência, né? O problema que a gente quer resolver... E aí vem um pouco da inovação que a tecnologia traz, que é assim, né? Você, dessa área de marketing, sabe? O Clayton Christensen tem aquele conceito de job to be done, né? Que eu acho genial, que é assim, o problema que você quer resolver. E a foto, o problema que a gente quer resolver com a foto é a lembrança, a memória, é afetivo. E é engraçado que por mais que mudou as tecnologias, o problema continua existindo e ampliado. Porque a gente tem mais chances de foto, vídeo e etc. Então, às vezes, o profissional, por isso que eu foco muito nesse ponto. Cuidado com a tecnologia pela tecnologia. Sim. É uma tentação, ele tem um sex appeal diferente, mas não pode ser tudo. Exatamente. A tecnologia não é tudo. Eu trago isso muito nas minhas aulas, quando eu falo de transformação digital, de inovação, de digitalização. Primeiro de tudo, você tem que olhar para as pessoas. Uma empresa é feita de pessoas e é voltada para pessoas, mesmo uma relação B2B. Fato. Então, eu preciso ter pessoas com vocação, com conhecimento técnico, com hard skill, com habilidade para fazer o que elas são destinadas a fazer. Eu preciso ter pessoas querendo fazer mais e fazer melhor. Porque se ela não quer fazer mais do que ela faz, ela não quer fazer melhor do que ela faz, qualquer coisa que eu coloque na mão dela não tem sentido. Puxa, eu gostaria de fazer mais, mas eu não consigo. Eu gostaria de fazer melhor, mas eu não sei como. Aí entra o processo. O processo é uma maneira inteligente, pensada, previamente, adaptada para que aquela pessoa, aquela gente, possa fazer mais do que ela fazia antes e que ela possa fazer com um grau de qualidade, excelência superior. Tem um bom processo? Agora sim, Fernando, está na hora de eu buscar uma tecnologia, seja ela um software, seja ela uma inteligência artificial, seja ela uma ferramenta, um maquinário, seja ela um instrumento qualquer, que faça com que esse processo possa ser acelerado, possa ser automatizado, possa ser aperfeiçoado no sentido de vamos fazer mais e vamos fazer melhor. Mais eficácia, mais eficiência. Se traz efetividade para a produção, porque as pessoas querem fazer mais e melhor, elas têm um processo que dá um caminho, o como fazer, e elas estão instrumentadas com ferramentas que permitem ela fazer isso muito melhor e muito mais rápido, muito mais abundância do que elas fariam de uma forma analógica ou manual. Né? Então, se você pula essas etapas, se você vai para a tecnologia, é a velha dor clássica nossa aqui do marketing de vendas, se coloca um baita de um CRM na empresa. O vendedor, ele não quer preencher o CRM, ele não quer fazer mais uma atividade, quer documentar a visita comercial dele. Ele não quer fazer uma gestão melhor do seu cliente, colocando todos os dados, as informações ali. Não faz sentido para ele. Então, você precisa criar esse sentido, ele querer gerenciar melhor o cliente, a carteira dele, dá um processo, porque olha, quando você coloca essa informação, o marketing vai trabalhar essa informação e vai fazer uma geração de demanda para você vender mais. Opa, o processo está me ajudando, faz sentido eu fazer mais.
E agora eu tenho uma boa ferramenta, ajuda. E talvez não precise ser o melhor CRM do mundo, um CRM pequenininho, simples. Muitas vezes eu digo, o melhor CRM é um caderno onde você tem o dado estruturado. Abrindo parênteses, né? Na pandemia eu tive uma aluna numa instituição de ensino aqui que eu dei aula de e-commerce. E assim, um período muito curto, uma janela muito curta. Eu falei, gente, desculpa, dentro dessa carga horária eu não consigo capacitar vocês. Então eu vou provocá-los para que vocês pensem no e-commerce como uma alternativa e vou mostrar algumas ferramentas. Agora, quem quiser virar à noite aí estudando sozinho, tem YouTube, tem uma série de coisas para fazer o passo a passo. A menina foi uma das nerdzinhas que fez. Passou uns 3 meses, saiu uma matéria na Gazeta, a faculdade me sinalizou, que ela era filha de um casal de artesãos que vendia na feirinha o artesanato, era a receita da família. Na pandemia, no isolamento social, acabou. Não tem feirinha. Como é que você faz venda do seu produto, do seu artesanato? Puxa o CRM, caderninho, Fernando Baldin, telefone tal, e-mail tal. Oi, Fernando, tudo bem? Eu estou vendendo isso aqui. Minha filha criou um site aqui. Se você puder entrar, tem um código de desconto para você, porque você já é nosso cliente da época da feira. Você gostaria? Se você puder nos ajudar? Em 3 meses, a menina montou o e-commerce e estava faturando mais pelo e-commerce do que a feira que tinha uma vez por semana aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, né? Mudou a família no momento de crise. Por quê? Porque ela se imbuiu da tecnologia com uma vontade de querer fazer mais. E o processo foi, eu preciso vender pela internet. Como que eu vendo pela internet? Achou a ferramenta, achou a tecnologia e transformou a história da família. Você me lembrou, uma vez eu estava fazendo uma palestra para empresários de tecnologia no evento, acho que vários, né? Eu estou sempre na área de tecnologia. E aí a Premier chegou a ter na faixa dos 800 colaboradores, então tamanho médio ali. E aí uma pessoa me perguntou, Fernando, como que você faz? A gente que é pequeno, a gente chegou em 800, mas começou com 1, 2, 5, 10. Como que você faz? Quando a gente que é pequeno, tal, como é que faz? Quando tem restrições orçamentárias, tal, você já viveu isso? Como é que é isso hoje e tal? E eu respondi pro cara, olha, você está perguntando hoje, essa semana ou nesse mês? Porque isso sempre vai existir. Sempre está presente. Não pense assim, tal empresa tem... Mas a área que ela tem que cobrir é muito maior. Uhum. Então, a criatividade, que é essa capacidade de sair, né, a inovação ali que ela teve, foi buscar esse canal alternativo. Mas eu sempre gosto de falar, né, o catalisador da inovação é a necessidade. A gente consegue inovar sem estar nesse momento. Mas não adianta, a necessidade ela catalisa a gente abrir as cabeças e cortar as amarras do sempre foi assim, do é assim, etc. E criar novas possibilidades. E aí sim a tecnologia é esse boost que dá ali um gás, porque ela consegue, com muito menos esforço. Né? E esse é o ponto da tecnologia. Você consegue fazer muito mais coisa com muito menos esforço físico, mas esforço intelectual de buscar. Porque na minha carreira a gente sempre busquei inovação, testava muita ferramenta. O dia de cada 100 que eu testava, 80, assim, 90, ela fala que faz, mas não é bem daquele jeito. Então você tem que ter esse critério. Então é uma que você vai encontrar. Mas para você encontrar tem que garimpar. Tem que ir atrás. Se você parar, acabou. Sim. Acabou o jogo. Agora, se você continuar, você acaba encontrando, né, uma plataforma. Às vezes você acha um segmento que é interessante, mas aquela ferramenta não é a melhor. Mas você já entendeu como funciona. Então, esse é o ponto, né? Inovação, eu sempre gostava de falar o seguinte, inovação você tem que respeitar o passado, mas não idolatrar ele. Não querer perpetuá-lo, né? Porque há empresas médias ou empresas familiares, há muito aquela coisa, pô, meu pai, meu tio, né? Sempre fiz assim. Construir esse império assim, assado, não dá para... Então, respeita o passado, mas não idolatra. Porque o futuro, ele não vai ser feito do passado, ele vai ser feito dessa construção entre o que deu certo, o que pode ser adaptado e o que tem que ser criado. Sim. E vamos lá, né? Estaríamos hoje aí no mundo dos nerds? Olha, boa pergunta. A questão hoje é o que é nerd, né? O que é nerd, né? Porque nerd é o que ficava no computador o dia inteiro. Se isso é verdade, o celular é um computador, somos todos nerds. Somos todos nerds. Você também é nerd. Todo nerd, você é nerd. Eu sou nerd, eu me identifico como nerd, geek, gamer. Aí sim. Aí sai essa combinação maluca aqui, né? Eu costumo dizer que eu sou nerd porque eu gosto de estudar. Eu aprendi a
a gostar do resultado do aprendizado. Que você vira uma noite fuçando, testando a ferramenta lá e você aprende a usar. Você aprende que essa é melhor que aquela e essa aqui te gerou um resultado melhor. O nerd, ele gosta desse resultado e ele paga todo esse preço da curva de aprendizado para chegar numa solução efetiva. Né? Mas tá fácil ser nerd hoje em dia, né? Vê 3 vídeos no YouTube, tutorial. É saber usar a tecnologia a favor. Né? Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca pública no sábado de manhã, pegar uma enciclopédia da Barça para poder estudar. Né? Hoje você tem artigo científico no Google, você consegue encontrar facilmente. E você resume eles no ChatGPT, você discute com eles no ChatGPT. Então, tem que usar a tecnologia. Mas é engraçado, né? Tem um autor que eu gosto também, que o nome dele é Nicholas Carr. Ele escreveu um artigo, que depois virou um livro, que era assim, TI não é tudo. O inglês era IT doesn't matter. Eu acho que é mais legal, que é como se fosse IT não interessa. E gerou uma polêmica na época, no mercado de tecnologia. Quem é que esse cara? Como TI? Aquela coisa, né? E aí eu tive curiosidade, eu fui ler o livro dele. E aí eu entendi esse vídeo como é engraçado, né? Naquela época, 2007, por aí, já tinha esse problema da fake news. Porque o que acontece? Só que naquela época a gente chamava de boato. O título é muito forte do artigo e depois do livro. Só que o que ele falava, Conte? Olha que interessante. Ele falava o seguinte, que a tecnologia, ou qualquer fator de diferencial competitivo de uma empresa, ele não pode ser caracterizado pela sua abundância, mas pela sua escassez. Então, se todo mundo tem acesso ao ChatGPT, ele não é um diferencial competitivo, porque ele é abundante. Se todo mundo tem acesso a conhecimentos de tecnologia A, B ou C, ele não tem como ser um diferencial competitivo, porque um recurso que é abundante não vai, ou se ele for, vai ser por um período muito curto. Sim, por aqueles primeiros que adotaram, quando ainda a maioria não tinha adotado. E olha que o resultado vir, todo mundo adota. E agora, se você não adotou ainda, talvez você tenha que adotar para permanecer no lugar que você estava. Exatamente. Não para estar à frente, mas para não ficar para trás. Para não perder competitividade da média. Sim. Então, ele falava isso. Quer dizer que... e aí eu trago um pouco para a nossa realidade, que é assim, né? Então, as empresas, ela tem que ter as soluções de mercado para manter a competitividade, que a empresa hoje consegue operar sem uma ferramenta de gestão, sem um CRM. Depende de qual seja, mas sem uma plataforma para isso. Um RP, um módulo financeiro... Vai ter muita dificuldade. Eletrônica. Agora... O algoritmo que você vai usar, eu sempre digo o seguinte, né? O diferencial estratégico das empresas no futuro, na minha opinião, isso já está acontecendo, mas vai vir mais para essa realidade das empresas médias e grandes aqui no Brasil, o algoritmo que você criar, ou a tecnologia que você construir com os componentes que você tem, se trouxer um diferencial, se você conseguir transformar a tua operação, o teu diferencial competitivo é esse conhecimento, e não mais... a ferramenta A, B ou C. Sim. É aí que as pessoas têm que entender. Então, o papel do profissional que conhece negócio e TI pode transformar um negócio. Porque esse é o diferencial. Esse é o ativo estratégico agora. Que pode levar as empresas, né? Aumentar a competitividade, diminuir a força do cliente, né? Do Harry Potter, eu estou brincando, do Potter, lá as forças de Porter. A varinha, forças de Potter. A varinha, a capa da invisibilidade. A capa da invisibilidade, não, do Michael Porter lá, né? Que é o poder de barganha do fornecedor, poder de negociação do cliente, novos entrantes. E principalmente, né? Esse novo entrante e os produtos substitutos. Eu dou aula de marketing estratégico. Muitas vezes isso é confuso para o aluno. E hoje eu vejo assim que o que era algo muito remoto, apenas uma contingência de um planejamento, está cada vez mais corriqueiro. Verdade. E mesmo nos mercados pequenos. Né? Então hoje você tem um outro player que vem de uma outra área e entra no teu segmento como um novo entrante, porque para ele é interessante. Ou seja, os mercados estão muito mais globalizados, isso já há muitas décadas, mas a diversificação e com o uso da tecnologia, a facilidade das empresas entrarem em outros mercados que não eram delas, mas porque é conveniente, porque existe um potencial de mercado e ela tem competência para atender, assim vale para o profissional também. Antigamente, só o designer, o
ou da tecnologia trabalhava com site, fazia o site. Hoje você tem uma infinidade de profissionais que atuam dentro de um site ou que conseguem conceber soluções ali. Ou seja, ele é um novo entrante, não é o cara que fez a mesma faculdade do que eu. Não é a mesma empresa que construiu, se cresceu nesse segmento. É o que a Apple fez entrando na empresa de celular, no mercado de celular em 2007. É o que ela fez reinventando a indústria da música no começo dos anos 2000 com a iTunes. Empresa de computador, está mexendo em um monte de coisa. Por quê? Porque ela tem a tecnologia à disposição e ela consegue ir lá com muito mais clareza e facilidade resolver problemas, fazer o job to be done, que a empresa que está ali no segmento não está conseguindo. Vamos ver uma coisa que está acontecendo agora. Que nessa parte de novos entrantes, produtos substitutos. Olha a epidemia de carros elétricos, pegar o Brasil, que nós estamos vivendo. Há 5 anos atrás, ninguém imaginava ter um carro elétrico. Era caro. 5, 6 anos atrás. Era caríssimo, era inacessível. Feio e tal. A potência era ruim. Então, os carros a combustão, a gente está vivendo isso. Você que é profissional de gestão, esse é um case que você está vivendo no seu sentimento. E aí começou essa loucura dos carros chineses e vindo, etc. Tal. E o que é interessante, as empresas, claramente as montadoras brasileiras aqui, que não brasileiras, mas que estão aqui, né, não perceberam o potencial que tinha. E eles vieram entrando, e esse é um produto substituto óbvio, né? Eu tenho um carro a combustão, eu posso ter um carro elétrico. Eu escolho entre um e outro. E olha o barulho. Né? E é legal você trazer esse conceito, porque eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Eu sei que você também é nerd como eu, estudioso, e gosta muito dos estudos e dos artigos do Gartner. Né? Sim. E o Gartner tem um conceito muito bacana ali, que é o hypercycle, né? O seu ciclo de hype. Então, quando você fala do carro elétrico, né? Ou até mesmo, vamos puxar até um pouquinho mais a sardinha, vamos puxar para o carro autônomo. Independente de ele ser elétrico ou não, mas o autônomo. Hoje, ele já é uma realidade. Inclusive, até acessível em alguns mercados. O Brasil sempre tem um custo do país um pouco diferente, porque a gente paga 3, 4 vezes o valor de um carro e a gente sai da concessionária dando risada. Então, feliz. Por que alguém vai baixar o preço se o cliente está pagando feliz muito caro? Né? Não é imposto, não é um monte de coisa. Somos nós que não amadurecemos. Nós pagamos muito mais caro e saímos felizes. É uma troca de valor para ambos os lados. Mas o carro autônomo, hoje ele está entrando num que o Gartner chama de um platô, está subindo para um platô de produtividade, de abundância, de adoção no mercado, porque ele conseguiu resolver uma série de problemas que lá no início, quando ele foi concebido, você trouxe aqui em 88, mas principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, se falava, teve uma outra onda, né? O autônomo esteve ali no hype da excitação. Por quê? Não, porque no futuro os carros não vão ter motorista. Uau! Só que, peraí, para esse carro andar, tem que ter sensor na via, as infovias. Quem que vai colocar esse sensor? De quem é essa responsabilidade? Mas é uma estrada do governo? É da prefeitura? É da empresa privada? É da montadora? É uma série de problemas que deveriam ser resolvidos que era complexo demais para esse negócio dar certo. E aí ele caiu para um vale da desilusão. Ou seja, é furado, esse negócio não vai funcionar, né? Esqueceu, a indústria continuou trabalhando. A indústria entendeu o quê? O carro tem que ser literalmente autônomo, independente se ele está andando na autovia, se tem sensor, se está chovendo, se está de noite, o carro tem que ser autônomo. Né? Então ele criou condições de entender o ambiente e funcionar sozinho. E hoje ele retoma no crescimento, dizendo, olha, está pronto, custa tanto, está aqui, está homologado. Agora a gente tem algumas tecnologias que estão em estágios diferentes aqui desse ciclo, que eu quero te provocar para você falar rapidamente assim, o que é e principalmente a tua visão diante delas. Tá? Então, assim, esse gráfico do Gartner, ele traz assim, o primeiro de tudo, você tem um gatilho da inovação, uma nova tecnologia emergente. Tá? É o que a gente está vendo hoje aqui com computação neural. O que é a computação neural? Neuralink do nosso amigo Musk lá é uma coisa de louco. Ainda não estamos excitados ele está misturando, ele já está fazendo uma biotecnologia, porque ele está misturando a biologia, né, o orgânico com aspectos tecnológicos. Ele já está que são essas... Não sei se você chegou a ver, já começou-se a trazer aquele conceito de você tomar uma câmerazinha e fazer, em vez de fazer aquele exame gastro, que não sei o quê, você vai tomar... Então, cada vez mais tem essa... Mas as redes neurais ali, ou computação neural,
é quando a gente consegue fazer... Isso começou na década de 60, viu? Isso não é uma coisa nova. Não é uma tecnologia nova. Né? Tem um livro do Pedro Domingos chamado The Master Algorithm. O TH tem para algorithm. Não, mas infelizmente esse só tem em inglês. E ele conta a história dos algoritmos. E aí... A gente já tinha essa ideia de fazer o software pensar, porque uma coisa é eu ensinar um software. Quando eu programo, eu estou ensinando um software. Outra coisa é, por exemplo, nós é bem simples. Uma coisa é eu pegar uma série de fotos e falar, esse é um gato, esse é um cachorro, esse é um gato, esse é um cachorro, botar isso no algoritmo e ele aprender com base nisso, toda nova foto, eu perguntar, um gato ou um cachorro? Ele vai ver o que ele aprendeu. Como a gente ensina os nossos filhos, etc. A rede neural é assim, é a gente replicar o conhecimento do cérebro para que ele aprenda sozinho. Então eu jogo um monte de foto, né? Esses são os estudos, na verdade, como começou a rede neural, porque a gente não pensa, para nós é muito óbvio, mas imagina para o computador saber a diferença de um gato e um cachorro numa foto. É difícil, né? Os dois têm orelha, os dois têm rabo, 4 patas, focinho, nuances. E aí a rede neural ela vai aprendendo, isso aqui é isso. São pequenos fragmentos que vão construindo o que a gente chama de uma ideia, de uma consciência. Essa coletânea de fragmentos de informações me dão uma maior probabilidade de fazer a escolha A ou a escolha B. Exatamente. Então, o que resultou, hoje a gente está vendo o ChatGPT, ele é um derivado desses machine learning, deep learning, são todas tecnologias para eu ensinar um software a fazer algo, mas sem falar cada detalhe. E aí a gente já puxa para uma segunda tecnologia aqui, que é o que a gente está vivendo hoje no pico das expectativas infladas, né? O auge, o ápice, né, da excitação, que é justamente as inteligências generativas. Novembro de 2022 se torna acessível ao cidadão de bem, o cidadão comum. O Prometheus trouxe para nós. O Prometheus trouxe um novo fogo, né? Nos trouxe um novo presente para a humanidade. ChatGPT, está na sua mão, é de graça, pode usar. E aí foi todo mundo louco, como a gente ficou com o e-commerce, com o formato de eBay, de Amazon, lá nos anos 90. Verdade. Cara, já pensou que todo mundo vai poder comprar de tudo na internet? Sim, mas você combinou com o russo em 97 que ele pode comprar pela internet, ele tem medo de colocar o cartão de crédito, né? Você tem problema de logística para entregar, a pessoa não quer comprar uma comida, uma água pela internet e receber 2 semanas depois. Hoje você pede um iFood e antes de acabar o episódio vai chegar aqui. Né? Sim. Ou seja, o mercado precisa se resolver uma série de questões de tecnologia, de economia e de comportamento. Né? E hoje nós estamos vivendo essa excitação aqui da inteligência generativa. A IA generativa, o que ela trouxe de revolucionário? Eu gosto de fazer um paralelo. A IA generativa está para as tecnologias de machine learning, deep learning ou redes neurais, assim como o mouse está para a revolução da computação pessoal. Antes do mouse, era tudo comando, eu tinha que falar a linguagem do computador, CD, DIR, né, para quem é mais das antigas e tal. Quando veio o mouse, nada mais natural para nós. O que a gente, quando é pequenininho, faz? Aponta. Eu quero aquilo lá. Você nem sabe falar, mas você sabe apontar. Então, nada é mais natural para nós que apontar. E o mouse, não o mouse como representante maior, mas essa visão de que as coisas tinham que ser mais gráficas e simplificadas para as pessoas interagirem com o computador. O que o ChatGPT fez? Até então, até antes daquele prompt, que a gente dá o nome de prompt, se pensava assim, esse tipo de tecnologia é para a empresa, tem que ser por API, que API é uma linguagem mais técnica que as empresas usam. As pessoas não têm como usar API, pessoa, né, que não é da área de tecnologia. Não é. E aí a OpenAI, seu mérito total, eu acho que as pessoas vão usar isso no dia a dia. Inclusive tem uma história do Greg Brockton, que é um dos fundadores, que ele fala o seguinte, tem um TED dele, um TEDx, ele falando o seguinte, que quando eles botaram o ChatGPT, eles morreram de medo das pessoas começarem a construir fake news. Falei assim, gente, a gente vai dar uma possibilidade das pessoas construírem fake news, etc. E eles descobriram o seguinte, que na verdade o que mais se usou foi para fazer spam e texto de propaganda para a internet. E ele até comenta lá, que ele fala, olha, e o que mais se usava era para vender. Fake news a gente já estava fazendo há muito tempo. Exatamente. Então a IA generativa, ela traz esse potencial. Ela trouxe potencial, foi uma loucura, né? E cada vez mais as tecnologias passam mais rápido, porque esse hype cycle ele é assim, ó. Aí pico de desilusão. Curto, né?
já foi de 5 anos, mas hoje está cada vez mais rápido. Aí a generativa ela está no pico porque ela foi muito transformacional, no sentido que ela atingiu todos os segmentos ao mesmo tempo. O fato de ser uma distribuição rápida, de ser gratuita, né? E de chegar no cidadão comum fora do escritório, fora da atividade profissional. Total. Né? Então a barreira de entrada, de adoção foi muito reduzida. Exatamente. E aí então ela construiu muita história muito rápido e agora a gente cada vez mais percebe que é mais para as áreas de marketing, onde há geração de conteúdo, né, ou vídeos. Ela está indo mais marketing comercial. É que nem o WhatsApp. Chatbots, a gente exatamente. usa o WhatsApp, mas a gente não sabe usar o WhatsApp. A humanidade não tem maturidade para usar o WhatsApp. Por quê? Você manda uma pergunta para a pessoa, você quer que a pessoa responda na hora. Liga para a pessoa então, para você conversar. E se ela ler e não te responder? Vou matar. As pessoas me mandam WhatsApp, como você não responde no WhatsApp? Não, a prioridade é sua. Eu vou dar prioridade aos meus contatos que me interessam. Nós, como ser grosso, não, estou sendo objetivo, porque senão eu fico trabalhando para os outros e não faço o que eu preciso. A gente gasta muito tempo com o WhatsApp. É uma excelente ferramenta. Ela tem que ser usada com objetividade. É muito prático você conversar, trocar, mandar e-mail, uma mensagem, alguma coisa, uma foto ali. Mas também, ao mesmo tempo, se você manda para alguém, as pessoas são mal criadas, elas querem responder. Eu não quero conversar, só estou respondendo a demanda que você me deu. E essa demanda que você me deu é do seu interesse, não é meu. Então, se você não tiver o discernimento, falar, opa, eu vou frear isso aqui, eu vou responder na minha velocidade o que me interessa primeiro, e é que nem Netflix, eu sei que eu não vou assistir tudo que eu coloquei na minha lista de desejo. Eu não vou responder todo mundo no WhatsApp. E tudo bem, porque eu não acordei para responder o WhatsApp. Você está me lembrando aquele pessoal que tinha o BlackBerry, a gente falou, e a cada e-mail tremia. Uhum. Aí o cara era o máximo. Daqui a pouco o cara ficava uma semana tremendo, que nem um louco. Eu falei, vou tirar isso aqui. Olha o meu relógio. Eu sou velho, eu sou clássico, cara. Eu não quero um smartwatch vibrando aqui o tempo todo, cara. Tipo, tá aqui desligado, eu tô usando para fazer anotações e eu não tô olhando pro celular, porque tá chegando mensagem. E o momento não é de olhar pra mensagem. Mas eu queria retomar aqui sobre o mouse que você trouxe. Você sabe quem inventou o mouse? O mouse foi... É que tem várias pessoas que inventaram, mas o mais conhecido, que foi em 1968, que foi apresentado numa feira, é Ekelberg, é dois caras, Ekelberg, uma coisa assim, né? Ekelberg, é um nome diferente, assim. É um malucão lá, mas... Eles apresentaram. A primeira vez que se viu o mouse foi em 1968. Esse mouse, ele era doidão, assim, de madeira. Esquisitão, assim, né? Mas esse mouse, ele foi desenvolvido, ele foi aprimorado e ele foi adotado pela Xerox. Depois, lá na década de 70 já. Isso. É no Palo Alto Research, né? O início ali, o embrião do que hoje a gente conhece como Vale do Silício, né? Tem umas fotos lá que, assim, são em preto e branco, mas a gente fala, puxa, já tinha puff colorido, né? Sim. Já tinha aquele jeitão de Vale do Silício. Mas que foi dentro de uma concepção de um computador pessoal com mouse e interface gráfica. Mas a diretoria, né, o presidente da Xerox não estava entendendo aquele produto no contexto que a Xerox trabalhava. Poxa, a gente vai vender computador agora? Sim. Um negócio que se chama rato? De jeito nenhum. Assim como a máquina fotográfica nasceu dentro, a máquina fotográfica digital, fotografia digital nasceu dentro de uma pesquisa da própria Kodak, né? O computador pessoal estava pronto na década de 70. Inclusive o Steve Jobs, como o pessoal da Apple, pagou com ações da Apple para ter um tour lá dentro, conhecer aquele modelo. E, se não me engano, acho que 11 anos depois, ele lança o Macintosh, né, com uma versão interface gráfica, com mouse e tudo mais, de fragmentos que ele viu lá dentro da Xerox. Sim. Né? Só que qual que era o momento? De transformar o mercado com uma força de comunicação, de marketing, de induzir as pessoas. Algum tempo depois, aí tem alguns filmes muito bacanas que vai além da biografia do Steve Jobs, Piratas do Vale do Silício, muito legal, que conta um pouco desses pormenores aí. A Microsoft lança o Windows 1.0, interface gráfica, né? E aí o que você falou um pouco daquela frase da magia, né? Sim, do Arthur C. Clarke. Do Clarke, né? Transformando a tecnologia em magia. Eu não sei o comando que está por trás, eu não preciso saber, a pastinha está aqui. Mas eu te falo, é fácil a gente olhar para trás, pô, Xerox, seja quem for, né? Isso está acontecendo agora, né, com os carros elétricos. E qual é a questão da inovação que normalmente a empresa estabelecida tem mais dificuldade de lidar? Com o risco.
Sim. Será que vale o investimento? Porque eu tenho muito mais em jogo do que a Xerox tinha muito mais em jogo do que a Apple naquele momento. Isso acontece agora. Então, eu sempre digo que inovar, o profissional que quer inovar na empresa, a primeira coisa que ele tem que fazer com a gestão é nós estamos dispostos a correr risco. A empresa que quer correr risco, ela pode falar em transformação. E o melhor momento para se correr risco é quando você está no momento de bonança, que você tem uma saúde financeira, você tem um fôlego de produção, que você pode dedicar um venture capital para investir numa área, num projeto, que se bater na trave, ok, foi aprendizado. Porque na hora da crise, a gente viu isso em pandemia, né? Ou vai ou vai. E muitas vezes você não tem condição de se alavancar, você não tem um fôlego financeiro, você não tem um tempo hábil, você até sabe fazer, mas não tem um tempo hábil de fazer a ponto de gerar resultado e trazer resultado que mantenha a empresa viva. Então, no momento de crise, você tem que ser liso, leve, você tem que ser preciso. Não é o momento de você arriscar e fazer coisa. Ou você vai meio que aquela jogada o cheque no xadrez, né? O cheque de desespero. Vou dar cheque porque daí eu não deixo você jogar. Você fica fugindo do... Você não está construindo jogada. Você está incomodando o cara porque você não sabe o que fazer, né? Mas, de uma forma geral de gerenciamento, eu vou reduzir risco. E a melhor forma, mais confortável, é quando eu não preciso desse resultado. Eu posso me dar o luxo de demorar mais tempo, de fazer errado, de não ter sucesso nessa primeira tentativa. Por quê? Porque sem essa pressão, naturalmente a inovação vem e vai trazer coisas boas. Mas talvez demore. Talvez consuma recurso. E se você está precisando desse recurso, você tem que colocar onde ele vai trazer resultado imediato. Só que daí você talvez tenha uma operação eficiente, mas não inovadora. E se você depende da inovação para mudar... E um exemplo claro disso é o metaverso do Facebook. Excelente. O Facebook ele investiu muito dinheiro, acreditou, investiu muito. Eu estou falando de bilhões de dólares. E em algum momento chegaram lá e falaram: não vai rolar. Metaverso, flopou ou não flopou? Cara, eu acho o metaverso, qualquer pessoa que tivesse usado aquele óculos, eu já usei umas 2, 3 vezes, aquilo dá uma náusea, assim. Então, eu, na minha opinião, flopou. Um pouco talvez não há infraestrutura. Eu sempre digo o seguinte: a tecnologia, ela precisa de 2 coisas. Vou dar um exemplo bem claro. Você vai sair da sua casa para ir num shopping, né? O tempo que você vai demorar, ele tem 2 fatores principais. Primeiro, a tua forma de dirigir. Se você dirige mais rápido, se você dirige por um caminho melhor, etc. Um outro fator é a cidade que você está inserida, a estrutura de trânsito disponível para você andar melhor ou pior. Então, o primeiro você controla, o segundo não. Então, se você tiver uma cidade que não tem semáforo, por exemplo, que não tem não sei o quê, concorda que você vai ter mais dificuldade? Sim. Dependendo da sua capacidade, você vai ter dificuldade. Então, a tecnologia ela anda junto disso. Então, eu acredito que o metaverso ele veio num ambiente que não existia óculos, condições técnicas, né? essa infraestrutura necessária para ele ser relevante, não existia e não existe até hoje, na minha leitura. Está aí o Apple Vision da Pro da Apple, que está na beira para flopar já isso aí. Porque as pessoas não estão assim... não é uma coisa ainda que entrou... Não estou dizendo que não vai dar nice certo. To have, but not... Exatamente, não é uma coisa... Eu preciso disso. Não é como o celular. Então, o metaverso, na minha opinião, acho que eu sempre digo o seguinte, né? Eu gosto de história porque ela ensina. Qual é o problema que o metaverso ia resolver? Aí as pessoas falam assim, não, a gente faz reunião e tal. Tá, mas você já faz reunião. Não, mas é que aí você faz com um avatar e tal. Tá, mas o que isso vai... Se você tiver esse pensamento crítico, você consegue buscar... Você tem que ter um problema a resolver, né? Eu costumo dizer assim, como gamer que sou, metaverso, cara, já é terça-feira pro público game há muito tempo. Sim. E você não precisa de um hardware para fazer aquela imersão do 360. A experiência é muito mais profunda, mas não é necessária. O metaverso, lá no conceito, é você estar dentro de um verso, de uma história fictícia, né? Então, quando você vai para Los Santos em GTA, causar o caos, você está no metaverso. Quando você... Eu brinco assim... É lúdico, né? Um metaverso lúdico. Quanto tempo você tem? Né? Eu morei no metaverso de 2005 a 2012. Eu era um orc guerreiro em Azeroth, jogando World of Warcraft. Né? Então, assim, já é uma realidade para um público, mas qual é o problema que resolve? É um entretenimento, uma gamificação.
Tá? Agora, por que eu tenho que fazer a reunião no metaverso? Por que eu tenho que comprar um tênis, criar um avatar, ficar meia hora montando avatar no site no metaverso da Nike para comprar um tênis? Não é produtivo, não é prático. Agora, quando a gente tiver um ou muito poucos ambientes densos, onde a gente tem como uma rede social, o próprio Facebook, ele é denso, as pessoas estão lá. Por que você está lá? Porque todo mundo está lá, você tem uma interação social. E você tem algo acessível para você comprar o tênis, para você fazer a reunião ali, você tem o porquê de estar ali, funciona. Hoje a gente não tem o porquê estar ali do ponto de vista de negócio, de mercado. Está resolvendo um problema, né? Você está falando assim, se resolve um problema, seja ele meu, corporativo... O Skype estava disponível para nós desde o começo do século, desde o final dos anos 90, né? Mas a gente não usava muito pouco. Por que a gente passou a usar mais? Porque no isolamento social, numa necessidade de estar distante, eu preciso de ferramentas. E aí quantas surgiram e se aperfeiçoaram durante o isolamento social? Né? E a gente aprendeu, assimilou isso no comportamento, onde muitas vezes eu prefiro a reunião presencial, mas é uma opção, uma alternativa usar a remota. A gente se torna habilitado a usar esse instrumento. E assim, né, Conte, eu digo que a nossa geração, ela ia para o escritório por mania. Sabe aquela clássica história que você deve contar para os teus alunos? Existia uma jaula, tinha uma banana lá em cima, aí o macaquinho lá jogava água fria. Sabe essa história que a gente conta com tanta orgulho? Nós somos muito inteligentes, os macacos. Pau, tirou todos os macacos. A gente ficava no escritório... Ele igualzinho. Todo mundo vai, todo mundo ia. Eu chegava no escritório às 5h30 da tarde porque eu tinha que terminar o dia. Para sair 7h30, 8 horas. Exatamente. Responder os últimos e-mails. É uma coisa até... A gente era condicionamento, né? Condicionamento. Porque assim, eu tenho que voltar para o escritório, não por causa do horário, mas porque eu tenho que fechar o dia. Tem um monte de coisa ainda para responder, para mandar. E aí, depois do isolamento, eu saí, morava no Portão, aqui em Curitiba. Trabalhava em Pinhais, lá no Alphaville. Bicho, se eu saio para almoçar com um cliente, eu tenho uma reunião 1h da tarde, 2h da tarde, eu não volto mais. Eu vou para um café, vou para casa, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Então a gente se condicionou a algo novo que a gente conheceu. E conheceu por quê? Porque tinha um problema a resolver. Né? E aí, a primeira vez que eu ouvi o HIP foi com você. Resolvendo um problema, que essa é a minha tradução livre. Mas eu ainda uso. Job to be done. Eu ainda uso isso aqui. E o resolver um problema, ele vem de uma miopia de marketing, né, que o professor Levy, de Harvard, lá em 1960, escreveu o artigo Miopia de Marketing, que eu uso até hoje em sala de aula. Onde você tem um gap muito grande entre o que você vende e o que as pessoas compram, você tem um problema. Esse é o que falou a frase da furadeira, não é? Exatamente, compra a furadeira. As pessoas não querem a furadeira. Ela quer o quadro na parede. Se a fita 3M vai resolver, se vai ser um prego, se vai ser uma furadeira, se vai ser a furadeira emprestada do vizinho, você resolveu um problema como? Com situações alternativas. Então as pessoas estão colocando o quadro na parede e você está vendendo furadeira. Você tem um problema. Porque em algum momento a furadeira vai deixar de ser a melhor opção para colocar o quadro na parede. Existe um fator social das necessidades que eu acredito que a gente não pode... Eu sempre dou um exemplo, comida. Uhum. Há quantos... Você era pequenininho, você comia arroz, feijão, não sei o que, etc. Tal, né? Um fator social, cultural. Né? Então tem necessidades que elas são vinculadas à cultura. Elas existem, vão existir, possivelmente. A gente não, nossas filhas não vão comer por aquelas pílulas de alimentação. Que talvez seria até mais eficiente, não sei. Mas não, vai cortar carne, frango. Assim, cara, mosquito, inseto, é uma excelente fonte de proteína. Mas nós não gostamos da ideia de comer insetos. Perfeito. Na China, isso é culturalmente adotado. Em outros mercados, você comer o coração da galinha é algo tão tenebroso, tão maquiavélico. É verdade. Né? Mas a gente vai na churrascaria e vê um espeto cheio de coração. Coração. E outra coisa que você falou, que é um ponto interessante, assim, que é um pouco dessa dinâmica, né? De como a gente consegue... Porque um desafio que a gente tem nas empresas é o seguinte: as empresas às vezes têm a dor, existe a tecnologia para resolver, mas existe um filtro no meio chamado cultura. Sim. Eu sempre falo que a cultura é o seguinte: se você quiser brigar com ela, você já perdeu. E como você muda a cultura sem brigar com ela? Então, como que a gente sugere, né, muitas vezes, por exemplo, falando de automação, né, eu trabalho muito com projetos de automação de processos nas empresas. Então, a Automation é uma plataforma que ajuda as empresas a construir robôs para assumir tarefas e liberar as pessoas para fazer atividades mais nobres. Uhum. E aí, um desafio grande é o cultural. Porque quando você fala, vamos automatizar, no subconsciente as pessoas estão pensando, meu Deus, não, esse robô não pode dar certo, vou perder meu emprego.
Ela não pensa que o trabalho que ela faz é moroso, gera pouco valor, não consegue ter a expectativa eu vou poder fazer mais e fazer melhor. Coisas melhores. Tem um robô que vai me auxiliar no processo. E como que a gente... E aí tem algumas características das empresas, né? A gente tem mais de 100 empresas hoje, clientes da Automation Edge. E o que a gente percebe um fator interessante para mudar a cultura? Falando de automação, mas trazendo de uma forma geral. Primeiro, as empresas que têm um esforço de conscientização. Um pouco que você estava falando. Eu vou falar primeiro aquilo que você falou do vendedor. De vender para ele o porquê de atualizar o CRM. Uma visão compartilhada. Antes de eu sair socando tecnologia, gente, por que isso é importante para nós? Por que se a gente não fizer isso, quais as consequências? Senão não faz sentido. O make sense não acontece, né? Então você cria aquele momento. Então você já em vez de ter o robô, gente, olha como a gente pode melhorar a nossa operação. Então eles criam essa fase de workshops, etc. Depois eles fazem uma coisa bem interessante chamada humanização da jornada, da automação, que é assim, dá um nome para o robô, cria uma rede social, cria um e-mail, faz o robô se tornar... Alguns criam um crachá. Do robô. Tem empresas, clientes nossos que... Torna um amigo, torna um colega de trabalho. Humaniza a jornada. E assim, é engraçado que tem coisas que a gente olha e fala assim, o que isso vai mudar, né? Dá uma diferença enorme, porque as pessoas falam. A gente tem um caso Você aceita. Fala o nome do robô. Tem um cliente nosso que tem o robô da Rita, que é no Unimed Federação Santa Catarina. E as pessoas, você vai lá, a Rita fez isso, deu certo lá, a Rita tem uma situação lá. Aí eles falam como se fosse uma pessoa. Então, a humanização da jornada... Ela é importante. Ela é fundamental. Quebra barreiras. Fernando, você lembra quando a gente vendia outsourcing de impressão? Sim. E você chegava na empresa e você tirava aquela HP 500 da mesa do diretor? Tirei o BlackBerry dele quase. Tirou o BlackBerry. E você colocava uma impressora lá no meio do corredor para o andar inteiro usar. Verdade. Ele se sentia desvalorizado, porque agora não tinha uma impressora só para ele. Ele tinha que andar até a impressora. Eu vou gastar meu tempo. Quanto vai custar? Eu não entendia que aquilo ali era uma otimização, que era, né, porque não foi vendido. O que a gente fazia do projeto de comunicação lá? De vender, de explicar para ele, de pegar Lembra da redução dos papéis, de quantas árvores estavam sendo economizadas? É verdade. E a gente entrou com toda uma comunicação para vender isso, para humanizar de uma certa forma, que olha, essa impressora lá no corredor, ela é muito melhor para a empresa, para a sociedade, para você, do que a sua impressora aqui. Do seu lado, é mais conveniente aqui? Claro, mas lá ela é muito melhor. Né? Ela é muito mais produtiva. Vai atender o departamento inteiro e você tem segurança e tudo mais, as soluções que a gente vendia. Né? Viu, Conte, mas então, para as pessoas adotarem, para poder usar a tecnologia sem medo, a inteligência artificial, o robô, ela tem que entender como que isso vai ajudar. E ela tem que querer, robozinho, vem me ajudar. E não criar barreiras, né? Então, é isso que eu ia falar. Você faz a conscientização, você faz a humanização, e aí o segredo é o seguinte... Faça pequenos projetos que dão grandes resultados. Não precisa ser resultado volumoso. E constantes, né? Porque é o resultado que cala. Então, você quer mudar a cultura de uma empresa? Conscientiza, humaniza ou comunica, né? A humanização pode ser colocada como uma comunicação efetiva, né? Quem ajuda muito nisso são as áreas de comunicação interna, RH, né? Que ajudam as empresas que estão fazendo isso. Mas, no final, é você quantificar o quanto isso ajudou, trazer casos de sucesso. Sim. Aí, Conte. Porque inspira, puxa, eu também quero. Falou tudo, inspira. Exatamente isso que acontece. Bom, peraí, por que só lá no setor tal? Fernando, eu sou um diretor financeiro de uma empresa. Eu trabalho com N planilhas, N sistemas. Esse negócio é muito bacana, muito legal. Eu vejo meu filho falando sobre inteligência artificial, sobre automação. Isso é aplicável para o meu dia a dia aqui da minha empresa, no meu departamento? Ou eu tenho que parar de prestar atenção nessas coisas? Eu diria para você o seguinte, hoje, vamos pegar uma área financeira, né? Você tem, esse é um ponto que as IAs generativas, elas transformaram esse processo. O penso financeiro, eu tenho um monte de documento não estruturado, eu tenho lá um contrato, eu tenho lá um cadastro de fornecedor, eu tenho um certificado lá de CNPJ de um fornecedor, eu tenho... Quantos documentos ele recebe por e-mail não estruturado? Com IA generativa, toda análise que ele faz, ele consegue pegar. Você pode, não sei se já testou isso, você pode mandar um documento não estruturado e fazer perguntas para ele. Só que isso de uma forma sistêmica, né? Você consegue transformar esse PDF, esse contrato aqui numa planilha? Você fala assim, olha, analisa esse contrato, me traga tais informações, compare com tal coisa,
e me traga um saldo. E aí, então, ele consegue transformar aquilo que aí, antes era uma análise cara crachá, abre o contrato, Muito qualitativa. acha validade, acha vencimento, acha prazo para preencher no sistema, por exemplo. Cara, resolveu. Esse é um ponto. Todo o processo de conciliação, né? Falando mais de automação, não só de inteligência artificial, mas a digitalização dos processos. Todo o processo de conciliação bancária, você não acredita quanto as áreas financeiras sofrem nas empresas. Eu conheço alguns cases de clientes nossos que é assim. O financeiro tem uma rotina. Ele emitiu um boleto com vencimento para o dia 30. Né? No mundo de Alice, todo mundo pagaria seu boleto no dia. Só que nas empresas existem dinâmicas de negócios em que isso é muito comum no mercado de farmácia, por exemplo. Eu emiti um boleto para você com 30 dias, só que até chegar você demorou 3. Você vai falar, não, 30 dias. Do recebimento. E o que acontece com o financeiro? 30 dias 33. da emissão. Sim. Aí ele, tá inadimplente. Aí ele vai cobrar. Aí o vendedor, o cara, como que você está falando que eu estou inadimplente? Não vou pagar a multa, paguei com 28 Exato. dias. Olha a confusão. E como é que eu resolvo isso por vista de processo? Porque não tem como eu falar no meu sistêmico. Eu não sei quanto vai entregar. Muitas vezes, aí é que entra as tecnologias de digitalização. Peraí, onde é que eu tenho evidência da entrega? Ah, tá lá no sistema lá de conhecimento de frete, CTE, que é tudo eletrônico. Né? Tá lá. Então, tem muito cliente nosso, distribuidores, etc., que tem robôs que vai lá, que era uma pessoa fazia. Quando dava, né? Confere, pega as atas de hoje, confere com os pedidos, etc., atualiza o vencimento. Então, acabou. Acabou o estresse comercial, acabou o estresse no financeiro, planejamento de fluxo de caixa, acabou o estresse com o cliente. Olha que coisa simples, mas resolve. Então, esse é o diretor financeiro hoje. Se ele não está olhando para como otimizar isso, ele vai sofrer. Vai ter que contratar 2, 3 pessoas. Aí bota a pessoa, nem sempre ela consegue ser assertiva. Aí passa um lá, põe errado. E quem quiser saber mais e adquirir uma solução como essa, da Automation Edge, para falar com o nosso Country Manager do Brasil, como é que faz? Bem, eu estou no LinkedIn, se pesquisar Fernando Baldin lá no LinkedIn vai me achar, estou sempre postando coisas sobre tecnologia, automação. Também tem os nossos contatos, né? automationedge.com.br é o nosso site principal. E você, LinkedIn não tem como errar. Fernando Baldin lá da Automation Edge só tem um. Por enquanto só tem um, não. Vocês têm um clone aí no metaverso. Mas você me acha lá que certamente a gente pode ajudar. Estou sempre falando desse desafio. Né? Como é transformar o processo de uma empresa para otimizar resultado ou transformar. E o LinkedIn do Fernando é muito bacana porque tem muito conteúdo, muito artigo, você colocou um recente também essa semana, com conteúdos informativos que tiram essa dúvida e trazem para o real. Tem um post que você colocou uma vez lá da cerveja, da espuma e da IA e o RPA. Né? Então, assim, é trazer para a realidade, para o dia a dia. Eu digo o seguinte, tecnologia a gente tem que ser pragmático porque as possibilidades são inúmeras e os resultados serão muito distintos. Sim. Então, o pragmatismo é qual é o resultado que eu espero obter com isso, eu faço o esforço e avalio. Não necessariamente você vai conseguir. Tecnologia é inovação. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Claro, tecnologias mais consolidadas, como plataformas de RPA, etc., já está consolidado. Mas quero fazer algum esforço de inteligência artificial. É uma coisa nova. Então, você vai ponderando e aí o pragmatismo serve para você se direcionar, corrigir a rota e seguir em frente. Legal. Fernando, obrigado pela presença, por estar aqui. E uma última pergunta. Quem ficou aqui no meio? Quem ficou com a gente até o final, eles estão aqui esperando uma definição. Nicolas Cage vai se aposentar depois de 2 ou 3 filmes? O Conte fica falando que eu sou parecido com o Nicolas Cage, só que tem uma diferença. O Nicolas Cage está ficando careca agora. E eu já estou careca faz tempo. Então nós não estamos mais parecidos. Quem roubou de quem? Olha, vou te contar, viu? Mas o Nicolas Cage, na verdade, nós temos carreiras parecidas. Porque ele faz aqueles filmes e a galera, né? Ultimamente ele não está com essa moral toda, né? Ele está meio esquecidinho, assim. Tá. Então eu estou sem, mas... na verdade, a gente acaba fazendo esse papel de divulgar aí a arte da automação. No meu caso, no caso dele, a arte da interpretação. Fernando Cage Baldin, muito obrigado pela sua presença no ConteCast, na nossa edição de tecnologia. Esse foi mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.
Concast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.